É, agora sim. Ah, internet, não tem É, problema não. feriadão, né? A internet também tá nesse ritmo de feriadão. É, não, a gente faz ao vivo. É É, assim mesmo. isso É aí. experiência e experimento. Essa eu gostei. É, experiência e experimento. Esse é que é o Experimento. bom da história. Mas Esse é então, o ponto. esse é o ponto. Vamos tentar recuperar o que a gente estava falando, não tem problema nenhum. Você estava conversando, pelo que eu entendi, da história, né? Que você tinha entrado, o seu CIEP era o número 412, na verdade? Correto. O Então, como 412. eu, então, como eu falando, era uma proposta tanto inovadora para a época, quanto para nós que entramos nesse concurso, porque na formação que tínhamos anteriormente, no curso de formação de professores, nada tinha sido comentado sobre proposta semelhante. Algo totalmente diferenciado, enquanto ao horário de atendimento, de 8 às 17, a questão de proposta pedagógica foi em 94, já era sem livros, era o chamado e temido construtivismo, que era muito criticado, né, em todos os sentidos, né? E foi algo assim desafiador, foram experimentos formando várias experiências. E nesse contexto, enquanto profissional, foi de suma importância a proposta de, dentro das 40 horas de trabalho semanais, dentro do próprio horário de trabalho, que eu também ficava de 8 às 5 dentro da escola, embora não ficava de 8 às 5 com os alunos, Olha, porque isso é que eu acho que isso é que é importante a gente ressaltar. Que às vezes, quando a gente pensa em educação integral em tempo integral, é manter de 8 às 5 o professor com o mesmo aluno fazendo não, atividade. A proposta não era essa, né? não. Todos os alunos entravam com o professor. Eu era regente e tinha os professores da parte diversificada. O que, que eram essa parte? O que já se chamava assim, parte diversificada, em 94. E quais eram as atividades diversificadas? Sala de vídeo, vídeo educação, que era chamado, estudo dirigido, que era semelhante a um reforço escolar, que era o apoio dentro das dificuldades que eram sinalizadas pelos professores regentes nas reuniões de planejamento para a equipe. Aí cada professor desse estudo dirigido trabalhava com uma proposta diferenciada, com a literatura, com filme, o que era preciso reforçar. E biblioteca, tinha horário na biblioteca, tinha horário de educação física e tinha horário livre. Eles também tinham dentro dessa grade uns 50 minutos de horário livre, que era um recreio ampliado, que Olha era o só, eu nunca dirigir. tinha pensado nisso. Dentro da educação É, tem um horário livre. É se, importante o momento de ócio, né? se. Então eles ficavam 50 minutos dentro desse horário, na observação desses coordenadores, dirigentes do turno, né? Inspetores de aluno, como era o primeiro segmento, né? De primeiro ao quinto, e eles ficavam brincando, podiam ir à biblioteca, podiam jogar os joguinhos que tivesse, às vezes, em determinadas situações, tinha um saco de brinquedo com alguma coisa para poder brincar, distrair naquele momento. Então, era uma grade de atendimento, o pedagógico conteúdo e o pedagógico formativo nesse período interno para que não ficasse sem uma linha de condução ligado. Então, eu entrava às 8, levava a turma para o café da manhã. Após o café, ia para a sala, aí começava a minha parte de conteúdo, né? De programático. Num dado, no máximo eram 2 horas, não passava de bloco assim, não era muito extenso. Depois eles iam para. Aí cada turma tinha um horário diferenciado, de acordo com o ano de escolaridade. E nesse meu bloco, meu horário começava já às 10h30, eles iam para a educação física. Aí já da educação física saíam de banho tomado direto para o almoço. Aí depois do almoço tinha que descansar um pouquinho, porque era 1 hora direto de almoço, você não podia voltar assim para a sala
antes de 1 hora, às vezes atrasava, mas para eles terem. Mas aí almoçava, escovava dente, depois voltava para a sala, e aí eu tinha esse horário logo depois do almoço de aula em sala também. E eles depois eram inserido, ou é o estudo dirigido, ou é a videoeducação, e sempre no mesmo horário, à tarde ou de manhã, o horário livre para eles fazerem, brincarem do que achavam melhor, e depois eu retomava com eles para levar para o jantar, e saíam às 17 horas. Mas sabe o Então, que me eles... impressiona, Irene? É interessante porque quando a gente pensa numa escola integral em tempo integral, a gente imagina que terá muitos conteúdos durante 8 horas seguidas e não se tinha Não, isso pelo que você está não, falando. Você está falando que tinha não. 2, 3 horas de conteúdo e o restante O eram bloco. conteúdos diversificados, né? Eu tinha que perfazer 4 horas diárias dentro da parte de regente, mas eram distribuídas também dentro desses acompanhamentos, dentro de algumas atividades. Tipo, almoço era um momento educativo, porque a gente almoçava em bandeja, com as comidas separadinhas, os legumes, a fruta. E o professor, ele era, não vou usar a palavra obrigado, mas era dentro do meu horário, era de direito do aluno que eu acompanhasse e orientasse durante as refeições. O aluno que quisesse tinha os talheres, garfo e faca, né? Era bandeja de alumínio, o, o garfo. Então, era tudo assim, muito inovador até para eles, para as famílias, né? Eles recebiam um kit de toalha, uniforme, meia. Então, era tudo muito inovador para a época, né? E era também uma luta constante com as crianças, porque, aí lembrando, eu não sei se eu peguei a minha fala anterior, havia uma rede, haviam 2 redes concomitantes, paralelas no sistema educacional na época. Era a Sim. rede das escolas que não eram prédios CIEPs, vamos chamar assim, que a gente chamava de rede regular, né? Que era a rede regular, que era não prédio CIEP, que trabalhavam parcialmente, e a rede atendida pelos CIEPs, que era ligada a uma secretaria extraordinária. E Uhum. nessa secretaria, para os CIEPs, pelo menos 94, nós tínhamos uma fartura de material, alimentação e de atividades. Exemplo, eu fui, era cinema, eu me lembro que foi a estreia do Rei Leão, a minha turma, todas as turmas do CIEP foram levadas para aquele cinema que tinha ali em frente às Barcas, em Niterói, para assistir Rei Leão, com ônibus gratuito, sem cobrança, fora os outros passeios para as turmas maiores. Então, havia toda uma proposta cultural. E dentro também desse horário tinha um animador cultural, que ainda tem aí o profissional dentro da rede que foi inserido nessa proposta de CIEP, de horário em tempo integral, educação integral. As escolas tinham 4 diretores, que eram Nossa, diretores independente do quantitativo de alunos, mas o CIEP tem 18 salas de aula e todas as salas de aula eram utilizadas. E nessa questão de organização em horário integral, de 8 às 5, eram 4 diretores, por quê? Era um diretor ligado à manutenção, merenda, logística, era assim, um diretor pedagógico, um diretor comunitário e o diretor geral. nossa. Eram divididas as Interessante essa funções. organização, né? Era. Então, era todo um suporte para o desenvolvimento do trabalho e o que nós, professores, fazíamos enquanto os alunos estavam nessa programação pedagógica ao longo do horário de 8 às 17. Enquanto meus alunos estavam no estudo dirigido ou na educação física, porque não eram 50 minutos, era 1 hora e meia, passava de 1 hora,
porque da educação física eles tinham que tomar banho, depois ficar limpinho para voltar. Então era tudo dentro daquele horário do professor, junto com um inspetor de aluno, que acompanhava na hora do banho, era tudo muito acompanhado, porque quando o CIEP, nesse segundo programa, foi iniciado em 94 com esses concursados, todos os quadros eram preenchidos. Inspetor de aluno, vigia, porteiro, jardineiro, servente, cozinheira, todos entraram no concurso de 93 para 94. E com matrícula 5 milhões, que são matrículas de 40 horas. E a estrutura do CIEP? Conta, porque eu vi alguns CIEPs que eles tinham até piscina, né? Sim, a piscina é dentro do segundo programa. E, exemplo, eu sou do segundo programa onde a quadra é em cima. A quadra em cima. É o modelo compacto, que eles chamam, né? Quadra em cima, modelo compacto. E em São Gonçalo, só 1 ou 2 CIEPs que eu saiba que tem piscina. Que já era uma outra proposta, além não somente de aula para o aluno, porque o CIEP também tinha a função de servir a comunidade nos finais de semana. Então, se eu não me engano, o CIEP, onde está o Vladimir Herzog, perto da UERJ, que Sei, é aquele do lado. a Metro 2, eu acho que ele tem piscina. Ele tem. Esse Aquele ali tem. por isso que eu O de lembro Neves tem. O de Neves e aquele eu tenho certeza que tem. Esses eu sei que tem certeza, não sei outro. E essa proposta, a estrutura CIEP, salas de aula, essas salas das áreas diversificadas, tinha até uma cozinha, se você quisesse, porque nessas aulas de estudo dirigido, se fosse trabalhar fração, tivesse que fazer um biscoitinho polvilho, alguma coisa, era propício a isso, com o equipamento. E o centro médico, né? Que era o centro que atendia aos alunos integralmente durante a semana. Todos os alunos, dentro de um horário, poderiam ir ter consulta, né? Ou alguma demanda. Dentista também, dentro de um atendimento agendado semanalmente, e fazia esses atendimentos às famílias, que era o entorno da comunidade. Isso está numa proposta do programa que eles chamam a proposta eles chamam de projeto político pedagógico, é Programa de Educação Especial de Educação, que se tinha, né, o PEE, você tinha essa dimensão da saúde. Sim. No livro, o livro dos CIEPs de 1986, entendeu? Que é o livro da capa preta, no Programa Especial de Educação, você tem essa questão da saúde, e uma saúde estendida da minha comunidade, não é? Sim. A princípio, as famílias dos alunos, né, que eram do entorno. Não sei se depois se estendeu ao entorno da comunidade próxima, né? Por que falo isso? Não sei. Porque em 94 foi um auge, mas ao mesmo tempo, no ano seguinte, com a mudança de governo, foi total declínio. Então, isso futuramente. Eu queria ver isso com você, né? Então, deixa lá na frente. Mas eu queria saber, assim, na você nossa foi formação. diretora do colégio, né? Você foi diretora? Que legal, você foi das 4 diretoras, qual que você foi? Eu fui a geral, eu fui eleita geral. Você foi diretora geral, que legal. Aos 21 anos, eu e meu companheiro Robson, Robson Sardinha, a Sueli, que está aqui nessa live, era minha coordenadora pedagógica da minha equipe. Em 96, final de 96, o governo Marcelo Alencar colocou eleição diretas para todas as redes, para todas as escolas da rede estadual. Era algo assim também muito inovador, porque vinha de anos de indicação, sem eleição direta, e eu me candidatei. Tinha 21 anos, estava ainda me formando na faculdade. Aí, a diretora, eu já era coordenadora. Aí vamos lá um pouquinho. Eu fui professora 94, entrei como professora. 95 eu fui convidada a ser coordenadora com a equipe de gestão que ali estava, coordenadora pedagógica, ali o Matheus, que era chamado PO,
o nome do coordenador pedagógico era professor orientador dentro dessa estrutura do CIEP. Aí eu fui chamada a CPO, chamada de pó, que eles chamavam, lá vem minha pó. Então, eu fui coordenadora, professora orientadora, 95, 96. Final de 96, concorri à direção, faixa, campanha, debate. Olha! E fui eleita. Assim, de 170 votos, eu só sei que a outra chapa só teve nem 60. Isso eu me lembro bem. Sua proposta Tem que para sua campanha foi boa, que entrar no meu currículo Lattes isso. A campanha foi boa, hein? A campanha Então, eleitoral foi muito boa. e fui diretora geral, já numa estrutura desmantelada, que aí só fui eu e um adjunto. Saiu aquela estrutura de 4 diretores, do 97, 98. E saí em 99. Mas é engraçado que, do jeito que você fala, o projeto do CIEP ele foi meio meteórico, né? Ele passou, voando, porque ele teve um auge e, ao mesmo tempo, ele caiu. Sim. Por quê? 94, como eu falei, éramos muito bem assistidos, material, tanto para o professor, desde... eu sei que coisa pequena, mas folha... Na época era Carbex, né, gente? Não tinha Xerox, né? Então, eu podia pedir quantos Carbexes coloridos eu quisesse, papel. Para os alunos era dado também todo o material, caderno, lápis, mochila, kit escolar, né? E todo também material de literatura, porque tinha um material próprio, né, de literatura. Pena que eu já passei por 3 mudanças, eu ainda tinha até. Eu tenho guardado em outro lugar, eu não consegui aqui encontrar esses livrinhos. Mas tinha uma literatura de acordo com cada ano de escolaridade, para se trabalhar a contação de histórias, textos literários, né? E enquanto os alunos estavam cumprindo a grade deles pedagógica, eu, professora, estava na minha hora de estudo também. Então, no primeiro horário, dentro desse percurso deles numa videoeducação, no Estudo de Ireju, no primeiro momento eu estava com um grupo dentro da minha escolaridade. Segundo ano, que é a antiga primeira série. No primeiro momento só se reuniam todos os professores de segundo ano. E no outro momento era a reunião de todos os docentes. Misturava um pouco. Misturava com quarto ano, quinto ano, primeiro ano, para ter as trocas. Claro que não dava para ser, porque as turmas precisavam estar ocupadas dentro da grade para ter o encontro com os profissionais. Mas no momento, eu tinha com os professores dentro da minha escolaridade e no outro, com os demais colegas, com essa troca. Aí entra os experimentos que cada um, dentro dessa proposta, que era inovadora. Eu me lembro colegas perguntando: o que eu vou fazer esse livro? Cadê o livro? Os alunos e as famílias cobrando livro, queriam livro, cadê o dever de... Porque a proposta da BDCEP era não dever de casa. Exato. Aí o ensino médio hoje comigo, eu acompanho até hoje, eu sou contra o dever de casa. Eu não mando o dever de casa ainda para casa. Mas é uma frase que o próprio Darcy Ribeiro, em uma entrevista, falou. Ele falava que é injusto o aluno sair da escola já devendo alguma coisa para a escola. Ninguém gosta de levar trabalho para casa. Nenhum trabalhador gosta de levar. Por que o aluno tem que levar se ele ficou 8 horas trabalhando? Né? Era uma concepção do Darcy Ribeiro que ele falava. Né? Então é injusto o aluno já sair devedor de um processo que ele resolveu, né? Ele tinha que resolver na escola, não tinha que resolver em casa. Acho isso brilhante. Acho brilhante. Eu faço com os meus alunos também, eu falo assim, a gente tem que fazer trabalho na universidade. Em casa não tem que fazer trabalho. Tem que fazer trabalho na universidade. É aqui que você precisa trabalhar. Isso é muito importante. Eu faço isso das minhas turmas. Né? Também faço ainda hoje no ensino médio. E os alunos eles ficam assim, eles ficam, professor, posso fazer o trabalho em casa? Eu falo, não, vocês vão fazer o trabalho na universidade, eu vou me entregar o trabalho na universidade. Ninguém vai levar trabalho para casa. A gente tem que trabalhar aqui. Isso é muito. E eu me inspirei, não vivi o certo, mas eu me inspirei nessa fala do Darcy Ribeiro mesmo. Porque eu também não acho que sair devedor. Ele já fez. Não, é isso. E é aquela questão
dessa troca imediata. Porque se é esse processo que precisa dessa mediação, então, e aquela premissa, né? Em casa, quem será que estará fazendo a mediação? Isso para os Exato. pequenos, né? Quais as condições ali apresentadas, né? Vimos isso durante a pandemia, né? Durante a loucura do ensino remoto, ficou mais do que evidente isso. Então, eu tinha esses experimentos, que para mim porque todo dia era a construção de um texto coletivo. E a partir daquele texto coletivo que vinha a matéria que se tirava a matemática, a história, a geografia. E era um texto coletivo porque os alunos era o que eles falavam e eu organizava o texto e eles copiando e dali a gente tirava as informações que tinham que dar substantivo, adjetivo, verbo. E era assim. E era um aprendizado, porque tô exausta, trocava com a outra colega, era um material que dava certo para mim, a outra a usava. Fazíamos atividades, às vezes, em conjunta com algumas turmas para ver a questão da convivência, que era difícil a convivência. Quantas brigas! As crianças não estavam acostumadas a ficar o dia inteiro dentro de uma escola, dentro e ocupadas, né? Direcionadas, né? Nesse sentido. Então, É uma, é, é uma mudança de concepção de educação muito grande, tanto para professor, né, quanto para aluno também, foi. porque você tem uma educação em que você fica 4 horas, 5 horas no máximo, e depois você volta para casa para, em teoria, continuar o estudo que não vai ter. Né, esse dever. Agora você ficar ocupado, e eu gostei até a ideia do tempo livre, né, que é o tempo do ócio. Sim. O tempo do ócio é ocupado também como processo E de olha, eles aprendizagem. inventavam cada coisa que era demais. E assim, e era um convite esse ócio a ir à biblioteca. A biblioteca estava preparada, porque a biblioteca, os profissionais que eram a biblioteca do CEP é uma maravilha, né? Quem já entrou, tinham vários títulos, várias publicações dentro de literatura infantil, de toda uma coletânea do próprio Darcy tinha lá, era uma biblioteca muito e era aberta à comunidade nesse sentido. E o pessoal da biblioteca tinha essa programação dos tempos livres, né, dos 50 minutos, para fazer esse convite, essas atividades convidativas de envolvimento com aquelas turmas que possivelmente estariam pelo pátio, livres, que a biblioteca era embaixo, nesse momento não direcionado especificamente. Era um E é muito convite. interessante também, se você agora pensei na arquitetura do CIEPs, a gente circula por causa do estágio supervisionado, né? O CIEP ele ficava, a biblioteca ficava na parte de baixo em uma área também, né? No vão Sim, central, onde você tinha a quadra, e a biblioteca ficava ali no canto, onde a pessoa podia entrar e sair. Ela era de vidro, né? Toda de vidro, em que a pessoa isso. podia ver quem estava lá dentro. Eu acho que é uma coisa assim, meio que orgânica, né? Os livros É, fazendo parte do ambiente externo da sala de aula, não é aquela coisa fechada, não. guardada, que ninguém passa. Todo mundo vê os livros e todo mundo É. pode ter acesso. Eu Era acho uma vitrine. Os livros era ali a provocação para quem de fora. Então, até tinha uns standzinhos assim, que o pessoal organizava com os títulos de acordo com o livro no momento. Se era muita criança miúda, tinha os livrinhos mais propícios, né, de literatura. Se eram os maiores, eles faziam lá uma vitrine para atrair para dentro da biblioteca os alunos que estariam ali circulando nesse momento. Então, foi um ano, 94, de sonho. Eu, com 18 anos, imagina. Sem dizer o salário, que não tenho vergonha de dizer, que eu, com 18 anos, entrei ganhando quase 5 salários mínimos da época. Né? Uau. E isso depois achatou de uma tal maneira que eu nem sei onde foi parar isso, como que eu cheguei. Como eu fui chegar. Não, porque foi assim, foi como um elevador em queda em 95, não sei o que fizeram. Foi algo assim arrasador. Acho que porque tinha umas gratificações por ser horário integral, né? Só foi tirando, 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 e quando a gente foi ver, mesmo em 40 horas, acho que balizava muito em um salário mínimo e meio, assim, a coisa, por uma realidade anterior, foi assim, horrível, né? Ainda tinha isso, essa valorização financeira para quem era de 40 horas.
Aí eu falo, me desculpe, os professores que tem aqui, que era da rede, né, anterior, que não era do prédio, que não eram 40 horas, né? Hoje eu comungo dessa luta do professor que não é de 40 horas, porque minha matrícula hoje é de 16 a 18, né? Porque o Estado agora eliminou 16, são todos 18 horas, para não dar o tempo de planejamento, para não Uhum. cumprir, eles aumentaram a carga horária. Mas vem cá, só a título de curiosidade, talvez, da gente. Você fez um concurso de 40 horas. Como é que você chegou a 18? Foi Sim, institucionado? Você foi... não, eu fiz o concurso de 40 horas para DOC 2, primeiro ao quinto ano, Uhum. né? Lá em Esses sujeitos, 2008, quando chamaram o CIEP, o que foi feito deles? Esses sujeitos não, de... aí em 95 o Marcelo Alencar entrou, virou parcial. Uhum. Poucas turmas você mantinha, por quê? Em 95 até começamos integral, porém, merenda quase não tinha direito, material zerado, não era aquela coisa que chegava 3 vezes na semana. Frutas, em 94, chegava frutas quase todo dia, era melancia, banana, era assim, frutas da estação, né? Era biscoito com doce de leite, era sucos, legumes. E isso decaiu de uma tal maneira a ponto de você não conseguir servir uma refeição que mantesse o dia inteiro, né? Ali mantesse o dia inteiro. Então começou-se a desmantelar essa questão do horário integral. Sim. Começou-se a ter turmas e em 96 a gente já trabalhava em horário parcial, basicamente. Quase zero de horário integral. As turmas maiores, então, e tudo isso na dificuldade, ainda grande resistência da comunidade, porque a comunidade não aceitava aquela proposta integral, não ter livro, não ter prova, não ter nota, e promoção automática, que é a progressão continuada, que é o nome aí dessa continuidade no processo. E um CIEP que começou com 500 alunos, que essa também era a proposta, dentro dessa organização das salas, do primeiro segmento, todas as salas ocupadas, você chegava aí a um teto de 500 alunos dentro de um CIEP. No ano seguinte, caiu pela metade, tanto que quando eu participei da eleição, o pleito não chegou a 200, chegava a 200 e pouco alunos, e já implantando o Fundamental 2. Aí você já começa também a destruturar um pouco a proposta. Um prédio até então, que era totalmente de primeiro segmento, com as atividades, as salas, pela necessidade do Estado, de uma hora para outra, em 96, implantou segundo segmento, até mesmo para ficar com a clientela que saía do quinto ano, para segurar lá o prosseguimento no segmento dos alunos que já eram. E em 98 foi quando o Estado fez um concurso para DOC 1, que foi pioneiro aí de DOC 1 para o ensino médio. Eu me lembro como hoje eu fui chamada da Metro, eu já era diretora, a gerente da Metro, da Metro 2, que hoje está ali do lado da UERJ, na época a Regina, olhou assim para mim, professora, diretora. Isso em 97, final de 97. Essa escola ano que vem vai ter ensino médio. Epa, tem ensino médio? Mas qual horário? À noite. A escola só funcionava até então de 8 às 17. Em 98, assim, de supetão, só a escola vai ter ensino médio e funcionar à noite. Então, e já não tínhamos mais nenhuma característica de horário integral. Médico, dentista, já não tinha mais, né? Os consultórios. Aí foi sendo ocupado com a atividade de animação cultural, foi fechando, porque às vezes não tinha um profissional. Eu vi material de cadeira de dentista, os utensílios do dentista, tudo lá. A gente tinha que inventariar aquilo todo ano, porque diziam que iam pegar para redistribuir. Então, foi assim algo muito triste de ver ao longo pós-94, que quando a saída do Brizola do governo, esse segundo programa não dando continuidade. Né? Então, Então, aí eu passei.
percebe como é engraçado a falta de descontinuidade nas políticas públicas desse Sim, país, total. né? Porque, por exemplo, você tem a mudança do Brizola, passa para Marcelo Alencar, depois Moreira Franco, se eu não me engano, né? Você vê como é que um não vai cumprindo, um não vai se articulando nos Não, foi Brizola, Marcelo Alencar, acho que Garotinho que entrou e, também. nossa, ainda mais. É, Garotinho ainda mais. Garotinho. Depois Então, Rosinha. mas para É, você ver como é que você não tem, fiquei mais triste ainda. Mas como é que você não tem essa articulação, né? Você não pensa, é um trabalho político pessoal. E aí eu não sim, posso deixar que um projeto como esse, que atendia uma demanda, atendia um grupo, era algo precioso, né, para a comunidade, mesmo lutando contra esse sistema regular, agora ele é desmantelado e vai se apodrecendo as cadeiras de dentista, os aparelhos, sim, os sim, objetos, né? sim. Então, Todo um espaço propício tinha ali. E para ver que esse atendimento, ele era, dentro da estrutura, ele era próximo à entrada principal, até para que pessoas da comunidade não tivessem que atravessar prédio adentro, né? Ligação com as crianças ou com os alunos que entravam, tinham ali acesso direto ao consultório médico, ao consultório do dentista, à enfermeira, porque quando não tinha o pediatra, tinha uma enfermeira, a enfermeira ficava todos os dias. olha só, que Todos os dias. legal, que interessante. Então, você poderia dizer então para a gente que o CIEP ele funcionou então bem no estilo normal, Sim, 4 anos, uns 4 anos é, no máximo. sim. Se a realidade anterior a 94, quando eu entrei, era aquela, era tudo muito bom, maravilhoso. Eu queria ficar ali, né? Fiquei empolgadíssima, né? Ali que eu não largo da educação mais, né? Estou até hoje, né? Mas fiquei muito empolgada com a proposta, com o investimento nesse sentido. Porém, como eu falei, em 95, Mas então, por exemplo, às vezes a gente fica pensando, porque durou pouco tempo, a gente acha. Então, a proposta do CIEP era viável, era possível ser sim, realizada. demandava investimento, né? Hum. Grandes questões, essa descontinuidade dos investimentos e da grande questão também foi que as outras escolas que não eram CIEP não tinham o mesmo atendimento qualitativo que o CIEP tinha. Então, a gente também tinha todo um movimento contrário e das próprias colegas escolas de rede regular, que a gente chamava que eram os prédios não CIEP, malhando, né, CIEP, porque era discrepante mesmo o atendimento, né? Isso era fato. Isso era É, fato. é bem complicado, né? Porque você percebe que Isso. é possível fazer uma educação integral em tempo integral de qualidade, e ao mesmo tempo a própria política ela não dá essa continuidade e acaba criando uma confusão dentro do próprio sistema Foi, educacional. foi. Acho que ao mesmo tempo que você cria algo possível, também se cria algo que é complicado, porque você não consegue manter duas realidades tão discrepantes, como você está dizendo, né? E desafiadoras. Tanto quem está no CIEP Sim, quanto também não está, porque o CIEP é desafiador na forma de fazer. E as escolas que não são CIEPs as regulares é desafiador porque não tem os recursos que o CIEP às vezes sim, tem. sim. Então você fica com dois desafios diferentes: o da Foi, formação da experiência e o do outro de fazer o básico sem o básico. foi. Né? Então, em 95, essa estrutura começou a ser totalmente destituída. Falta de professores. Em 94, todo professor que ficava. Eu me lembro que eu fazia UF nessa época. Então, se um professor ligava nesse dia, nenhuma turma era dispensada, ninguém ia para casa falta de professor. Se eu hoje, Irene, naquele dia faltasse, no dia seguinte já tinha outro para ocupar, contratado para ficar com a turma no período ali em que eu fosse me afastar. Então, eu me lembro que eu tinha as colegas na faculdade, eu chegava, gente, meu CEP está precisando de uma professora para amanhã. Vai lá, leva, me dá seu contato, vou passar para a diretora, aparece lá que é para imediato. E era assim, eu pagava direitinho esse pessoal que eram volantes para cobrir as possíveis ausências desses profissionais de qualquer área de atendimento, seja o regente ou na diversificada, na ausência de algum. Então, eu passei em 94, onde nenhuma turma era dispensada e nenhuma turma ficava sem nenhum atendimento pedagógico por ausência de um professor por doença
por licença, por uma falta eventual. Ai, muito interessante, sua experiência ela é muito legal mesmo. É. Está chegando no final, mas eu gostaria que você falasse assim um pouco assim, você acha, aí, no término, né, da nossa conversa aqui, porque isso aqui é só um gostinho do que a gente vai conversar com respeito a questões educacionais, então, né, mas pensando assim, você acha que hoje seria viável o CIEP, dentro do contexto que nós vivemos político brasileiro, ou isso ainda é um sonho do Darcy Ribeiro que vai ficar difícil ser organizado ou ser reorganizado? Recurso tem. Eu não trabalho num CIEP, mas eu trabalho num curso que é horário integral. Uhum. Né? Um ensino médio, um horário integral. Porém, sabemos de todas as situações de não atendimento dentro de uma realidade que seria nesse horário integral. Então, a estrutura está aí, os CIEPs estão aí, 500 CIEPs espalhados no estado do Rio de Janeiro, com estrutura. Profissionais, aí é a demanda de concurso, que é uma grande luta do CEP, da categoria, que sempre haja concurso e não contrato, porque é a questão da carreira e da efetividade. E esse investimento nessa proposta qualitativa seja para qualquer segmento, que é uma proposta que demanda investimento financeiro e um investimento de organização de pessoas que queiram trabalhar nesse sentido, nesse olhar atento, nesse acompanhamento dentro da educação. E depois, em 99, eu fui para um SIAC, que eram antigos CAICs do Collor, que os SIACs, em 99, pelo menos, quando eu saí, quando eu terminei a direção no CIEP, eu me transferi, fui para um SIAC, e lá o SIAC tinha proposta de horário integral. Mas a estrutura diferenciada, não era a mesma estrutura física, porém com a proposta semelhante. Tinha o médico, o dentista, essa parte diversificada. Só que aí o professor já de 40 horas já não tinha mais esse atendimento de formação continuada. O professor, ele pegava duas turmas, assim, ele pegava um grupo de manhã, aí o grupo da tarde ele pegava a turma que continuava, ele pegava duas turmas. E Entendi. não era mais a proposta da formação para o profissional, não tinha mais. Nos SIACs não aconteceram. A proposta da formação para o profissional eu só vivi no CIEP. Mas olha só, Irene, essa sua experiência ela é muito boa. Para a gente entender que é possível fazer uma educação Sim, pública de qualidade, sim. os recursos eles existem, e muitas vezes Existem. há esse desmantelamento da educação no Brasil e essa falta de proposta de continuidade nas atividades, Continuidade. principalmente aquelas que são mais desafiadoras, né? Tanto no sentido Sim. de organização do trabalho pedagógico, como também da própria classe entre os profissionais da educação, que precisam trabalhar isso internamente, né? Não só externamente, mas internamente, enquanto classe, valorizando seus direitos, seus deveres, etc. Olha Sim. só, eu queria agradecer muito. Eu falei. Não, hoje eu vejo que o CIEP é a realidade do momento. Se 94 fosse hoje, o CIEP estaria lotado. Eu me lembro que no ano seguinte eu saí na comunidade, a gente fazia propaganda, para poder ter aluno para o horário integral, porque a comunidade rejeitava. E hoje eu vejo a procura de escolas em horário integral e numa proposta de qualidade, que foi há quase 30 anos atrás a minha vivência. Então, hoje cabe socialmente, que eu acho que estamos mais preparados enquanto sociedade, nesse pensamento pedagógico de formação integral e nessa luta até profissional, e só não temos o investimento vindo das políticas públicas de autoridades para fazer acontecer. Eu também acho. Eu acho que a proposta, e talvez seja a beleza da proposta do Darcy Ribeiro, né? Ela é uma proposta que talvez para a época foi muito avançada e que hoje é a que nós necessitamos. Né? O que falta um pouco mais é a questão. Você falou uma coisa muito bonita, eu queria sublinhar, né? É a questão. Hoje, socialmente, talvez estejamos um pouco mais preparados para acolher isso. Não sei se todos, né? A gente vê pelas
É. pressões da votação que nós tivemos em novembro, agora, em outubro, né? Mas eu acho que socialmente nós estamos um pouco mais preparados para acolher uma Eu proposta. falo isso de experiência também de um outro município que oferece continuamente uma proposta de horário integral na rede, que é a rede de Maricá, que tem muitas escolas aí numa proposta, e que a procura é muito grande, da educação infantil ao primeiro ao quinto, e se expandindo para o segundo segmento, onde as famílias, pelo menos lá no município, procuram esse atendimento em horário integral e gostam das propostas desenvolvidas em tempo integral nas escolas lá. Então, por isso que eu tiro esse parâmetro de aceitação social nesse momento. Exatamente. Irene, olha, muito obrigado, gratidão por você estar Obrigada a conosco. você, gratidão. Desculpa aí, desculpa a Não, questão da internet, mas viu que a gente já avançou, já está fazendo até 8h40 a gente está aqui. e Mas é importante ter essa mas experiência que você passou. A gente queria agradecer a todo mundo também. Nós tivemos picos de 30 pessoas assistindo a gente. Entraram e saíram muitas pessoas. Ainda teve esse problema de internet, então significa que a gente foi um sucesso. Ou seja, a gente somos. foi muito bem, né? Eu acho assim, eu fico grato, né, ao Cosmos por termos nos encontrado, sabe? Eu acho Foi o que encontro. foi uma conversa muito boa, é uma parceria muito boa também, sabe? Espero que a gente possa fazer várias coisas juntos, né? Coisas brilhantes, porque você é uma profissional realmente muito maravilhosa. Parabéns pela sua experiência, parabéns pela sua prática. Eu sou seu fã, você sabe, de carteirinha, né? As Então, atividades é que você realiza. recíproco. E a gente queria agradecer a todos que ficaram conosco, mesmo com as intempéries da questão da internet. Gratidão. Muita gratidão a todo mundo e convidando a todos a participarem, né? Verem o site do Geneps para participar conosco, mesmo que seja online. Pode participar online, sem problema nenhum. Olha, que beleza! Dentro e fora da sala de aula. Primeiro livro nosso, isso mesmo. Olha, muito bem. Né? Então, queremos que vocês estejam conosco dia 16 e 17 de novembro na FFP. Na FFP não vai dar mais porque as inscrições terminaram, mas pode ser pelo YouTube, pelo Facebook. Nós vamos estar transmitindo todas as atividades. A gente espera vocês lá. Obrigado, gente. Um abraço. Gratidão. Boa noite. Irene, gratidão. Muito, muito, muito obrigado. E a Eu gente que se vê. agradeço. Tchau, Vamos aí. tchau. Tchau, gente. A gratidão. Obrigada, obrigada.